Irmãos, prazer falar com todos vocês pela primeira vez aqui da Paraíba. Prazer ver meu pai aqui participando dessa reunião também. O pessoal de Franca, de São Joaquim da Barra, para mim é uma alegria muito grande. Poder de longe, pelo menos sentir que estamos perto, né? É muito bom isso. Está fazendo 15 dias que nós estamos aqui. Hoje é o terceiro domingo que nós chegamos. Nós chegamos no domingo, passou um, hoje é o terceiro domingo que nós estamos aqui. Estamos adaptando, é uma nova cultura, é um novo tipo. Eu estava falando com alguns irmãos, tem hora que a gente nem entende o que o pessoal fala. Eles falam muito rápido, umas palavras que a gente não entende, mas é um pessoal muito amoroso. Os irmãos têm acolhido a gente muito bem. Antes dessa reunião, eu fui na ceia. Aqui as reuniões é só na parte da tarde. E tem um senhorzinho, o senhor Loza. Ele chegou perto de mim e falou assim: eu trouxe um negócio para você. Eu falei: então tá bom, irmão, me dá aí. Ele me deu um punhado de peixe, que é uns peixinhos voador, sabe? Então é uns irmãos muito amorosos mesmo. Eles não sabem o que faz com a gente. E nós vamos nos adaptando aqui, fazendo a vontade de Deus. Fiquei muito feliz dos irmãos entrarem em contato e nós podermos ter esse tempo e para meditar na palavra de Deus também. É muito importante, mesmo nesse tempo de pandemia, aproveitar as oportunidades que esse tempo tem nos dado. Eu sempre tenho falado que a gente não pode ficar preso naquilo que a gente não pode fazer, mas começar a pensar naquilo que nós podemos fazer. Há um ano atrás, era impensável nós fazer uma reunião desse jeito. Ninguém nunca nem pensava nisso. E aí, a oportunidade que dá. Aqui na Paraíba, poder participar de uma reunião na região de São Joaquim da Barra. Aí. É bênção de Deus. E nós devemos ver isso, as portas que Deus vai abrindo. Mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de pandemia, podermos estarmos juntos. Eu queria meditar com os irmãos nessa noite no livro de Atos. Atos, capítulo 20, e o verso 16 até o verso 32. Nós temos aqui a despedida de Paulo, dos irmãos lá em Éfeso, quando ele está voltando para Jerusalém. Atos, capítulo 20, o verso 16, e nós vamos ler até o verso 32. Diz a palavra de Deus: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se ali na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que cumpre a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Quando nós olhamos esse texto, nós temos Paulo em sua despedida, ele está voltando da sua viagem missionária, a sua terceira viagem missionária que ele fez, e ele está tentando motivar os irmãos a continuar mesmo sem ele. Ele sabe que ele já está velho, ele sabe que ele não vai fazer outra viagem daquela, as viagens eram muito difíceis, a pé, de navios, sabe? Era muito complicado viajar. O apóstolo Paulo, talvez com 60, 61 anos, 62, segundo alguns historiadores, já velho, cansado, ele sabe que ele não volta mais. E ele passa, então, em Éfeso. E o desejo dele, ele passa em Mileto, né? Ele nem chega em Éfeso, porque ele quer chegar em Jerusalém a tempo da festa de Pentecostes. E ele passa lá e ele manda chamar os irmãos de Éfeso. Éfeso era uma cidade que ele tinha ficado, diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 19, verso 10, que ele tinha ficado 3 anos, quase 3 anos e meio lá. E sabe, com isso ele tinha muitos amigos, muitas pessoas próximas deles, muitos irmãos que tinham ouvido o evangelho através dele, que tinha sido discipulado, que tinha crescido espiritualmente, que era agora presbítero da igreja, sabe? Amigos, irmãos, que ele sempre vivia junto. E agora ele tem que despedir desses irmãos. Eu fico pensando que a preocupação de Paulo não era tanto só em despedir deles, mas fazer com que o trabalho de Deus continuasse sem eles. Se continuasse sem ele, ele não ia mais estar lá, ele não ia ensinar, ele não ia voltar. É interessante lembrar que Paulo ainda escreveu a carta aos Efésios, a essa igreja ali, sabe? Mas nunca mais eles viram o rosto de Paulo. Eles não tinham Zoom, igual nós temos, né? Eles não tinham WhatsApp, sabe? Era bem precário. E Paulo tem que fazer uma despedida agora. Eu quero pensar que isso durou um dia inteiro. Lucas resume esse relato em 16, 17 versículos, mais ou menos. Mas, sabe, irmãos, isso foi um tempo muito longo. Foi um discurso, sabe? E Lucas resume. E eu queria, nessa noite, nesse tempo nosso aqui, passar a observar essa motivação de Paulo. O que Paulo falou? Sabe? O que estava por trás das palavras de Paulo, quando ele fez esse discurso, sabendo que nunca mais ia encontrar esses irmãos. Os tempos eram difíceis, tal como os nossos, nos nossos dias, perseguições, dificuldades. Eles tinham dificuldades, tal como nós enfrentamos. As coisas não eram diferentes. E Paulo tem que motivar aqueles irmãos a continuar caminhando, a não parar, sabe, a fazer a obra de Deus, né? No verso 18, quando Paulo começa o seu discurso, ele diz: olha, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia. Aqueles irmãos conheciam quem era Paulo, o seu caráter, a sua atitude, o seu exemplo de vida, né? Todo o tempo, desde o primeiro dia. E eu fico observando, quando olho para o apóstolo Paulo, sabe, eu fico admirado, quando ele podia mesmo, ele mesmo dizer: ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. O exemplo de vida dele
era um exemplo constante. Hoje, amanhã, ontem, né? Ele podia olhar para aqueles irmãos e dizer: olha como é que eu portei. Desde que vocês me conheceram, eu sou o mesmo. Irmãos, esse é um exemplo que nós precisamos na nossa vida cristã. Nós vamos de constância, sabe? Constância, ser o mesmo. Nós não podemos ser um dia animado, outro dia desanimado, outro dia achar que não dá mais. Não, irmãos. Paulo podia olhar e dizer: segue o meu exemplo, eu sempre fui constante. Vocês me conheceram já há muito tempo, desde o primeiro dia até hoje. Vocês sabem como eu tenho me portado e como nós precisamos no tempo de hoje de constância. A circunstância tem feito muitos de nós voltar atrás, mas nós devemos lembrar, nós não podemos voltar atrás. O escritor aos Hebreus podia dizer que Deus não se agrada, Hebreus capítulo 10, Deus não se agrada daqueles que voltam. Nós temos que ser constante. É hoje, é amanhã, e talvez é só mais hoje. Talvez é só mais hoje. Mas eu gosto muito desse exemplo que Paulo dá. Vocês conhecem a minha vida, desde o primeiro dia até hoje. E ele fala o que ele fazia no verso 19. Eu sirvo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, com provações, e as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Paulo não era constante porque tinha uma vida fácil. Não, ele era constante porque ele tinha decidido servir ao Senhor com toda a humildade. Paulo tinha tomado uma decisão dele, uma decisão na vida dele, que independente da circunstância, ele ia ser constante, ele não ia voltar atrás. E como é bonito a gente ler o livro de Atos e ver isso na vida de Paulo, constante. Ele não parava, ele sempre estava indo, falando, era apedrejado, continuava falando, era preso, continuava falando, e era, sabe, ele continuava, ele era constante. E é muito bonito ele falar que servia com humildade. Quando nós lemos a Bíblia e deparamos com um servo de Deus, tal como o apóstolo Paulo, escritor de mais da metade do Novo Testamento, um homem que fundou várias igrejas locais, um homem que, sabe, ele tinha uma comunhão muito perto com Deus. Ele podia dizer: eu servi com humildade, sem nenhuma arrogância, é com humildade, sabe? E nós temos que aprender essa lição com Paulo. Servir a Deus, mas servir com humildade. É o mesmo espírito que João Batista tinha. Convém que ele cresça e eu diminua. É servir a Deus com humildade. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. É ele que tem que aparecer. Não é o que eu faço, o que eu deixei de fazer. Sabe, hoje nós temos tanta mídia, tantas propaganda, sabe? E Paulo fala: eu servi com humildade. Pronto, com humildade. E uma lição que nós temos que aprender: servir a Deus e servir com humildade. Ele fala que ele servia a Deus com lágrimas, com choro. Irmãos, o apóstolo Paulo, um homem duro, mas que chorava. Ele tinha um sentimento no coração, e eu gosto de pensar que Paulo muitas vezes chorava por pessoas que não queriam crer no evangelho. Chorava por irmãos que estavam desviados. Ele chorava, ele tinha sentimento. Irmãos, como nós precisamos disso hoje, de chorar, de ter sentimento, de pensar nessas almas que estão perdendo, que não têm Cristo, irmãos que estão sofrendo com doença, com família, e chorar por esses irmãos, chorar por essas pessoas. Paulo podia dizer: olha o meu exemplo, eu servi com humildade, com lágrimas, mesmo em meio a provações, tempos difíceis, não foi tempo fácil. A vida cristã nunca foi, ela não é um mar de rosa. E Paulo podia provar isso na sua vida, e nós podemos provar isso na nossa vida também, mas não pode fazer com que nós deixamos de servir ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor com humildade, com choro, passando por provações. Isso não era motivo para desanimar.
Paulo não parava, ele não desanimava. Se tem uma pessoa, se você ler a Bíblia, o Novo Testamento, que tinha todos os motivos do mundo para voltar atrás, para desanimar, ele chama Paulo. Mas ele não voltou. Ele ia, ele não parava, ele ia para frente. Provações, ciladas, dificuldades. Não, eu não paro. Paulo tinha tomado a decisão de não parar, de não parar. E nós vivemos num tempo onde muitas vezes nós somos confrontados conosco mesmo. Eu vou ou eu paro? E nós temos que tomar a decisão de não parar, irmão. Temos que ler a Bíblia, nós temos que orar. Se tem a oportunidade de reunir presencialmente, nós reúne. Se não tem, reúne pelo Zoom. Nós não podemos parar. Nós não podemos voltar atrás. E Paulo nos dá esse exemplo. Ele fala de si mesmo, olha, eu servi com humildade, eu servi com lágrimas, mesmo em meio à provação, mesmo em meio a ciladas, coisas que o inimigo colocava. Eu não parei, eu continuei, eu trabalhei, eu fiz com humildade. Irmãos, essa é uma lição que precisamos aprender muito nos nossos dias, a não parar, a continuar, mesmo em meio a provações, ciladas, dificuldades, não pare. Ele falou que ele serviu ao Senhor, ele sabia, e o pessoal sabia, que jamais ele tinha deixado de anunciar coisas que fossem proveitosas e de ensinar isso a vocês publicamente, como de casa em casa. Paulo não perdia o tempo. Ele não perdia o tempo. Ele jamais deixava de anunciar o que é proveitoso. Sabe, eu já fiquei pensando, já pensou o privilégio que tinha de ficar 1 hora junto com Paulo, sentado junto com ele, participar dessa escola bíblica que ele fez lá em Tirano, em Éfeso, e ficou 3 anos e meio. E sabe, irmãos, a vida de Paulo, ele não deixava de ensinar, de anunciar o que é proveitoso. E como nós precisamos fazer isso? Ensinar o que é proveitoso aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos irmãos mais novos da igreja, sabe? Todas as pessoas, jamais deixar de anunciar o que é proveitoso. Nós perdemos muito tempo falando tantas coisas. Falamos N coisas, e muitas vezes, muitos assuntos. Mas pare para pensar quão pouco nós temos anunciado aquilo que é proveitoso. E sabe, Paulo está dizendo, olha, eu jamais deixei de anunciar o que é proveitoso. Ele ensinava publicamente. É uma reunião pública. Atos 19 fala que ele foi na sinagoga e pregou para muitas pessoas. Mas ele pregava também de casa em casa. Dentro das casas. Ele não tinha lugar. Pode ser público, pode ser em casa, sabe? Ele não perdia a oportunidade de falar coisas que têm proveito. Existe um ditado que diz que muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de ficar calado. E é verdade, porque a pessoa fala coisa que não tem proveito. Mas nós não podemos perder a oportunidade de falar coisas que têm proveito. Nós temos que falar. Você sabe, você estuda a Bíblia, você ora, você tem comunhão com Deus. Então é a sua hora de falar agora. Não perca a oportunidade. E sabe o que mais Paulo fazia? Está no verso 21. Ele testemunhava tanto aos judeus como o grego o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. Irmãos, Paulo estava falando que ele anunciava sobre salvação. Mais do que nunca é o tempo de nós anunciar a salvação em Cristo Jesus. As pessoas querem ouvir sobre salvação. E talvez você está participando dessa nossa reunião aqui e não é um salvo ainda. Eu não posso perder a oportunidade de falar sobre salvação com você. Esse mundo está perdido, e está mesmo. Esse mundo está tão confuso, e está mesmo. Esse mundo vive num momento de tanta falta de esperança. Sabe, um medo do futuro terrível. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu posso te dizer nessa noite
sobre alguém que dá esperança, o Senhor Jesus. Diz a Bíblia que todos os homens são pecadores. Todos pecaram, Romanos capítulo 6, e carecem da glória de Deus. E sabe de uma coisa? E se você não resolveu essa questão através de arrependimento com Deus e fé no Senhor Jesus, você está perdendo o seu tempo. Essa é a pregação que Paulo pregava desde os primórdios, desde o primeiro tempo da igreja. E a mesma pregação que você está tendo a oportunidade de ouvir nessa noite. Uma mensagem que traz paz, traz esperança, traz gozo, mesmo em meio às dificuldades. Gosto muito de ver que Paulo não escolhia a sua audiência. Paulo não escolhia, ele falava, olha, tanto judeu como grego, todas as pessoas precisam ouvir do evangelho, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus. Tenho falado com alguns pais, algumas mães, nesse tempo de pandemia, a oportunidade que nós estamos tendo de falar de Cristo aos nossos filhos. Geralmente nós mandamos nossos filhos para a escola e eles ficam lá meio período, aí já chegam cansados, não querem ouvir e não querem falar, e depois tem lição de casa, e já é à tarde, e o dia passa, e muitas vezes não falamos de Cristo aos nossos filhos, e nós estamos tendo uma oportunidade de ouro. Os nossos filhos estão conosco dioturnamente. É o momento de nós falarmos de Cristo para eles, salvar os nossos filhos. Agora, nesse instante, nesse momento, os nossos filhos precisam de ouvir sobre arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região, precisa de ouvir. E quem é que vai falar se eu e você não começar a falar sobre isso? Comece a falar em casa. Não escolha a sua audiência. Tanto judeus como grego, ele precisa ouvir. É a mesma mensagem que nós temos que pregar a todos. E Paulo não fazia distinção nenhuma. Ele pregava. Ele pregava. Se deu certo de pregar na sinagoga, ele pregava. Se deu certo de pregar de casa em casa, ele pregava. E esse tem que ser o abrir da nossa boca, falando coisas proveitosas. Pregue a tempo e fora de tempo, é o que ele falou para Timóteo. A tempo, fora de tempo, a qualquer momento. A palavra de Deus não volta vazia. Foi que o Senhor Deus falou para Isaías, a minha palavra não vai voltar vazia. E nós temos, então, que falar a tempo, fora de tempo. É o exemplo que Paulo está dando para aqueles irmãos que ele tinha deixado durante esses 3 anos e meio que ele tinha trabalhado. Agora, depois que Paulo fala desse tempo lá, ele fala da viagem dele. Ele fala que agora ele estava impelido, sendo dirigido pelo Espírito, e ele ia para Jerusalém. Ele nem passou em Éfeso. Os irmãos de Éfeso vieram a Mileto. E sabe, ele pensava, eu não sei o que vai me acontecer, mas o Espírito Santo tem me falado de cidade em cidade que vai ter prisão, sofrimento, é o que está me esperando. Irmãos, Paulo sabia exatamente que lá em Jerusalém ele ia ser preso. Ele sabia. Ele sabia que exatamente que ia ser açoitado. Ele sabia de tudo isso, sabe? Mas ele tinha disposição para continuar, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Ele tinha disposição, ele não parava, ele continuou, né? E quantas vezes nós temos pensado em parar? Já aconteceu com você? Comigo já. Talvez se pensa, não dá mais. Não, desse jeito não dá mais. Irmãos, temos que aprender essa lição com Paulo. Eu não paro, para trás não volto. Como eu gosto do corinho número 3, o Cântico de Sião. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho jamais desisto. Para trás não volto. Não volto, não. É?
Se me cercarem grandes perigos, para trás não volto. Não volto, não. E parece que Paulo estava cantando esse corinho. Eu sei que vai ter prisão. Sei que vai ter cilada. Eu sei. Mas eu estou disposto. Eu estou disposto a continuar. E o Senhor Jesus falou isso para nós. No mundo tereis aflição. Aqui não é o céu. Aqui é dificuldade, irmãos. Passamos dificuldade na família, com saúde, econômica. Meu irmão, aqui é desse jeito mesmo. Esse é o mundo. Mas isso não pode fazer nós parar e nem pensar em voltar atrás. O céu nos espera e o céu não é aqui. Aqui é um lugar de dificuldade mesmo. E nós temos que olhar para frente, ir, avançar, mesmo quando as circunstâncias têm feito com que nós pensemos em parar, nós não podemos parar. É continuar. Mais um dia, né? E assim nós vamos vencendo. E sabe, eu gosto muito que Paulo dá o motivo por que ele não parava. O verso 24, ele fala, porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. A nossa vida é dirigida por valores. Aquilo que nós damos mais valor vai dirigir a nossa vida. E sabe, a vida de Paulo era dirigida por completar a carreira e concluir o ministério que ele tinha recebido do Senhor Jesus. Esse era o alvo na vida dele. Podia custar a vida, não tinha problema, mas ele queria completar a carreira, ele queria terminar o serviço, né? Aquilo que nós consideramos mais precioso vai marcar o rumo da nossa vida. Precioso para Paulo era fazer a vontade de Deus. Precioso para Paulo era terminar a carreira. Precioso para Paulo era cumprir o que Deus tinha para ele. Isso era precioso e podia custar a vida, sabe? Paulo valorizava muito mais a sua comunhão, a sua vida com Deus, do que a própria vida. Estes eram os valores, estes eram os alvos que Paulo tinha para ele, para a sua carreira, para a sua vida. Irmãos, nós temos que decidir o que nós vamos valorizar mais. Nós temos que decidir o que vamos valorizar mais. O Senhor Jesus podia dizer para os seus discípulos, ninguém pode servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir as outras coisas. E ele termina o pensamento dizendo, onde está o teu tesouro, estará também o seu coração. Paulo coloca o seu coração, Paulo coloca a sua vida, o seu rumo em fazer a vontade de Deus e completar a sua carreira. O bem maior que Paulo tinha era servir a Deus e mais nada. Se tivesse que morrer, se tivesse que viver, se tivesse que ser açoitado, nada disso era problema. Ele tinha na sua mente terminar a carreira. Ai, como eu gosto de ler 2 Timóteo, capítulo 4. Quando ele disse para Timóteo, olha, Timóteo, sabe de uma coisa? Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça também está guardada. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida, a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus. Paulo olhou para trás um dia e diz, eu completei a carreira. Aqui ele está dizendo, olha, o importante para mim é completar a carreira. E em 2 Timóteo ele diz, eu completei a carreira. E sabe, irmãos, um dia todos nós vamos olhar para trás. E nós vamos começar a ver a nossa vida. E nós vamos pensar se nós completamos a carreira ou não. O que vai marcar isso é aquilo que nós temos valorizado. O bem maior de Paulo era servir a Deus. Esse era o seu maior valor. O resto, ele considerava como resto e nada mais. Paulo diz para aqueles irmãos, Paulo diz para aqueles irmãos,
eu sei que eu não vou mais ver o rosto de vocês. Eu sei que eu não vou mais ver o rosto. As viagens eram difíceis, a idade tinha chegado, mas Paulo quer ser lembrado como um pregador do reino. Ele, olha, toda a vida eu preguei sobre o reino de Deus para vocês, independente de qualquer outra coisa. Eu preguei. Essa era a lembrança que aqueles irmãos tinham de Paulo, um homem que deu a sua vida por pregar o evangelho. E eu sempre penso que um dia a única coisa que vai ficar de nós vai ser as lembranças. Eles vão lembrar, você lembra do Wesley? É, aquele que o quê? Que fazia o quê? Paulo foi lembrado como aquele que pregava o reino de Deus. Qual vai ser a lembrança que as pessoas, que os irmãos, vai ter de mim, vai ter de você, vai ter de nós? Qual é a lembrança? E Paulo está dizendo, olha, eu nunca mais vou ver o rosto de vocês, mas vocês vão lembrar de mim como uma pessoa que pregou sobre o reino de Deus. Eu preguei. Essa era a lembrança. Esse era o legado que Paulo tinha deixado. Essa era a maneira como as pessoas lembrou de Paulo e lembra até hoje. E nós estamos aqui há quase 2000 anos na frente, lembrando que Paulo jamais deixou de pregar o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. E Deus permita que um dia as pessoas lembrem de você, lembre de nós, como alguém também que jamais deixou de pregar o evangelho. Sabe, Paulo podia dizer para aqueles irmãos, olha, eu estou limpo do sangue de todos. Eu não devo. Eu jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Paulo podia dormir descansado. Ele faz esse último discurso com a consciência tranquila. Ninguém podia acusar de não ter falado. Ele sempre anunciou os planos de Deus. Ele sempre anunciou. Ninguém, nenhuma pessoa podia olhar para Paulo e dizer, você não falou para mim. Você esqueceu de mim. Não, ele falou para todo mundo. Pare para pensar, quem é que falta para você falar ainda do amor de Deus? Falta alguma pessoa? O tempo é agora. O Senhor Jesus, no João capítulo 9, ele podia dizer, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. O tempo vem, a noite vem, quando ninguém mais vai trabalhar. Irmãos, é agora o momento, nós não temos mais tempo. E as pessoas têm que olhar para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, e sermos conhecidos como aquele que prega o evangelho. E um dia termos a nossa consciência tranquila, podemos olhar para trás e dizer, eu jamais deixei de pregar. Todos da minha família ouviu, todos os meus vizinhos, todas as pessoas ouviu. E se eles não tomarem a decisão, sabe, o problema é deles com Deus. Mas nós não podemos deixar de falar a todos, enquanto é tempo, enquanto é dia. Sabe, estudando esse texto esses dias, meditando no livro de Atos, eu parei nesse versículo aqui e fiquei pensando como é que Paulo podia dizer um negócio desse. Eu estou com a consciência tranquila porque todos vocês já ouviram o evangelho. E eu comecei a pensar naquelas pessoas que muitas vezes eu não falei. Eu não dei um folheto. Tiveram comigo. Eu passei a oportunidade. Eu perdi a oportunidade. Vizinhos, clientes, sabe? Até mesmo familiares. E Paulo está com a consciência tranquila, porque ele falou para todo mundo. Todo mundo ouviu o evangelho através da boca de Paulo. Sabe, Paulo olha para aqueles presbíteros que estão lá e estão reunidos, ouvindo aquele discurso. E agora, Paulo parece que dá uma palavra especialmente para aqueles irmãos lá.
E eu queria que você pensasse nisso, irmão, e especialmente você, nós que estamos aqui, que fazemos parte da Igreja de Deus, em São Joaquim da Barra, em Franca, em Jacaraú, em todos os locais que estão nos assistindo. É você. Paulo está dizendo, olha, cuide de você mesmo. Irmãos, há de se ter um cuidado conosco mesmo. Cuidar primeiro de nós, da nossa vida espiritual, do nosso tempo de leitura da palavra de Deus, do nosso tempo de oração, do nosso tempo de comunhão com Deus. Cuide de você, cuide da sua vida espiritual, porque você vai ter que cuidar de outros também. Paulo mostra isso, olha, cuide de vocês mesmos. E sabe de uma coisa? E todo o rebanho. Irmãos, devemos cuidar de nós. E nós devemos lembrar que junto com a gente tem uma multidão de gente para nós cuidar. Nossos filhos, os crentes mais novos, pessoa da igreja, os idosos, quantas pessoas precisando de ajuda agora, hoje, uma visita, um telefonema, um recurso. E nós, como igreja de Deus, temos que pastorear esse rebanho, ajudar essas pessoas com uma palavra, sabe? Com uma oração, com uma visita, com um telefonema, com uma mensagem no WhatsApp. Tantos recursos nós temos hoje. E saiba de uma coisa, depois de cuidar de você, você tem a responsabilidade agora de cuidar dos outros que fazem parte do rebanho de Deus. Nesse tempo onde as pessoas estão tão isoladas, sentindo tão sozinhas, como precisa de irmãos e irmãs, pessoas dispostas a cuidar de outros, a fazer por outros, a ligar, a contribuir, a ir. Sabe, irmãos, passou de hora de nós atender esse chamado da Bíblia. Cuide de você e cuide dos outros também. Esses outros custou o sangue do Senhor Jesus lá no Calvário. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa que Deus comprou com o seu próprio sangue. Esse é o irmão, essa é a irmã que está precisando da sua ajuda, da nossa ajuda. E muitas vezes isso não custa nada, financeiramente falando. É um telefonema, é uma ajuda, é um estar junto, é um abraço, é um ir. Mas nós devemos aprender a cuidar do rebanho de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Paulo fala de bispo, aquele que olha por cima, aquele que vê todas as coisas. Mas fala também do pastor, aquele que chega perto, olha o que está acontecendo. E nós devemos lembrar, fazer isso, porque a igreja é de Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue. E nós temos que cuidar desses irmãos agora, que precisa tanto da nossa ajuda, nesse instante, nesse momento agora. Paulo termina o verso 29, pegando o fim do seu discurso. Ele fala, eu sei que vai aparecer lobo. Vai aparecer no meio de vocês. Pessoas que não poupam o rebanho. Irmãos, lobo sempre existe. Pessoas que desanimam uns aos outros. Que além de estar desanimado, ele desanima outros. Fala para não ir mais, fala que não adianta, que aquela igreja está ruim, que isso, que aquilo. Você sabe. Isso existe. Essas pessoas destroem o rebanho. E nós, como igreja de Deus, precisamos estar atentos, olhar, observar e cuidar do rebanho, para que os lobos não roubem as ovelhas, para que o lobo não desvie as ovelhas do caminho. E vai dar muito mais trabalho buscar aquela desviada do que cuidar enquanto está aqui perto e você pode ajudar, cuidar delas. Lobo sempre existe, irmãos. Pessoas podem desanimar, pessoas podem dizer que não dá mais, que está perdendo tempo. Isso sempre existe, em todo lugar. Mas nós
Devemos cuidar da nossa vida espiritual, sermos fortes espiritualmente e passar a cuidar dos outros, para que os lobos não o tomem. O apóstolo Paulo fala aqui também que ia aparecer entre as igrejas pessoas ensinando coisas erradas. E devemos estar preparados para isso. Preparados. Hoje, por causa da facilidade da internet, quantas pessoas pregando e talvez esses irmãos que não têm tanto conhecimento, ouvindo. E aí nós ouvimos falar que está ouvindo fulano, está ouvindo ciclano. Irmãos, estejamos preparados. Não deixe que isso penetre nas igrejas. Ensinamento de coisas erradas, coisas pervertidas. Não cuide. Cuide da doutrina. Cuide da igreja local. Ela é a igreja de Deus. O Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. E nós devemos cuidar dela. Cuidar dos irmãos. Cuidar um dos outros. Sabe, Paulo termina o seu discurso falando, portanto, por causa disso, por causa dessas coisas, vigiem, vigiem o tempo todo, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Irmãos, lembrando dessas coisas, nós temos mais do que 3 anos e meio de Paulo junto conosco, nós temos a Bíblia, nós podemos ler, nós podemos estudar. Lembre-se disso e por causa disso vigie. Comece, não pare, não pense em voltar atrás. Vigie, cuide da sua vida. Nós devemos cuidar da nossa vida, vigiar, cuidar dos outros, lembrar de outras pessoas que precisam de cuidado, lembrar de irmãos que cuidaram de nós e por isso nós estamos aqui. Como eu gosto de pensar nisso. Teve irmãos que cuidou de mim. E você vai lembrar de irmãos que cuidou de você também. E por isso você chegou até aqui. E nós agora é a nossa vez de cuidar de outros. Tendo a palavra de Deus do nosso lado, aprendendo, estudando e cuidar uns dos outros. Esse último discurso de Paulo, eu fico admirado. Eu já tenho lido ele várias vezes. Sabe? E volte a ler ele, para você observar tanto que Paulo estava querendo estar junto com aqueles irmãos. Nunca mais eles viram o rosto de Paulo. Foi a última vez. Mas Paulo está dizendo, vocês sabem como é que eu andei. Vocês têm o meu exemplo. Eu sempre servi de exemplo. Vocês podem ser meus seguidores, como eu tenho seguido a Cristo. Vocês sabem que eu tinha muitos motivos para voltar atrás, mas eu não voltei. Vocês sabem que da agora para frente vai ser dificuldade, cilada, eu vou ser preso, mas eu não vou voltar, porque precioso para mim é cumprir a minha carreira, é fazer aquilo que Deus tem determinado para cada um e para mim. Isso era precioso para Paulo. Irmãos, que o que seja precioso para mim e para a sua vida, seja cumprir a carreira. Que um dia nós podemos olhar para trás e dizer, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé, que possamos ser lembrados como pregadores, pessoas que pregavam o reino o tempo todo, que possamos ser lembrados como pessoas que não voltaram atrás, lembrados como pessoas que cuidaram do rebanho de Deus, lembrados como pessoas que ajudaram os outros, mesmo em tempo de dificuldade. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus falando para os seus discípulos, ele podia dizer, vós serão conhecidos, vós serão meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E como nós precisamos disso, que esse texto da palavra de Deus nos motive a não voltar atrás, a cuidar de nós mesmos, a cuidar dos outros, e o nome do Senhor ser honrado e glorificado, tanto aqui em Jacaraú, como em São Joaquim da Barra, Franca, no Brasil, e sermos conhecidos por aqueles que servem a Deus, servem com alegria, servem mesmo em tempos difíceis, mas honrando e glorificando o seu nome. Que o nome dele seja exaltado e que ele nos abençoe. Amém.